De ontem? Vamos lá, olha só o que eu previ ontem, a gente vai ver se a minha previsão ela foi boa ou ruim. Tá tranquilamente, o maior palco era São Paulo. Por isso que a gente falava da importância do Kim ser candidato. Tá? Se o Kim estivesse nesse debate, o Kim ia destoar pela qualidade dele, mas qualidade por si só não adianta nada. Ele tem que ter uma capacidade de convencimento, oratória, língua afiada, cérebro muito veloz. Isso ele tem. O Kim ele consegue brigar com a qualidade de um Pablo Marçal e consegue... Cuidado, já queimei a língua. O Pablo Marçal perdeu as brigas ontem. Era importante estar nesse palco, mas o partido dele, que acha, que diz que o União Brasil será um... Opa, perdão, pessoal. Perdão, eu vacilei aqui, agora vai. O partido de relevância nacional decidiu ser com o bicho do Nunes. O partido dele é um partido menor que a política. Então, assim, é isso. Então, o que vai representar o projeto nacional do União Brasil é o Nunes. Que eu já vou fazer minha primeira previsão. Anotem aí, porque eu erro todas. Tá? Tirando as grandes previsões, assim, sobre o Bolsonaro, que vocês viram. As minhas previsões recentes são uma desgraça. Eu fiz uma aposta com o Renato que o Brasil não ia ganhar nenhum ouro na Olimpíada e ganhou 2. Eu fiz a aposta com o Renato que o Marçal não seria candidato e ele é. Então, assim, eu tô errando aí, eu tô perdendo. Então, eu vou fazer as minhas apostas de hoje pra vocês me cobrarem na live amanhã, pode ser? Vamos cobrar o Renan então, pessoal. Bora, hein? Momento cobrança. Nunes será trucidado. Eu perdi. Perdi. Começou mal. Comecei bem mal. Nunes não foi trucidado. Nunes saiu de pé do debate. Teve momentos ruins, teve, especialmente com a Tabata. Quando a Tabata atacou aquele negócio da agressão à esposa dele e tal, claramente ele não soube lidar. Claramente. Mas, entre mortos e feridos, Nunes estava entre os feridos apenas. Pessoal, vou estar... Peraí, rapidinho. Entre mortos e feridos, Nunes estava entre os feridos apenas. Ué, eu acho que tá normal. Os outros 4 candidatos, Boulos, Datena, Tabata e Marçal, têm interesse direto em esvaziar esse eleitor que é despolitizado, que vota no Nunes. Tem um percentual de eleitores bolsonaristas que votam no Nunes? Tem. Esses caras o Marçal vai puxar. Agora, tem um eleitor despolitizado que mora nas periferias, mais velho e tal, esse cara declarou voto no Nunes. Muita gente. Muita mesmo. Por isso ele vinha liderando as pesquisas. Esse aí é um eleitor frágil. Todo mundo vai querer pegar esse eleitor. Quem hoje tem, eu acho, mais energia pra buscar o eleitor do Nunes? Eu vou surpreender vocês. Quem você acha que é, o Riso? Do Nunes? É. Eu falei... Aqui eu errei todas também. É. Eleitor frágil, mais pobre. O Boulos. Ou não? Tabata? Não, já sei. Marçal. Não! Datena! Errei os 3. Você com os 3, Datena. Tô pior com você, Renan. O Datena. Pra mim, o Datena busca muito esse eleitor. E pra mim a candidatura do Datena tem a ver com isso. Tanto que o Datena já deu uma esvaziada no eleitor do Nunes. Eu acho que o Datena vai quer bem... falar da pesquisa hoje que saiu? Desculpa. Falar da pesquisa que saiu hoje? Saiu não, mas... Tem mais previsão ou não? Ah, pô, eu falei da Tabata, não é possível. Atlas, podemos falar. Mas eu vou jogar minhas previsões. 2, Marçal vai muito bem. Errei. Matei, agora é aposta, hein? Tabata no X1, no 1x1 contra o Marçal, ela vem levando vantagem. Ganhei. Eu acho que a Tabata... Acertei. Acertou com folga, Essa acertei, assim, braba. Acertei bem acertado. Ô, galera, palmas pro Renan aí, pô. Sejam igual um deputado do Novo. Olha, a gente critica quando erra, mas aplaude quando acerta, tá? Essa aqui eu acertei, pô. E falei o seguinte, que eu fui bem claro, no X1 com o Marçal, ela vai trucidar. A Tabata macetou, assim, e eu acho que foi a maior macetada do debate. A ponto do Marçal perder o caminho dele. Aquela da Operação Água Branca, ele... Ah, negócio de esquerda, de ladrão, corrupto de esquerda. Que? Uma operação urbana, cara. O que você tá falando? Aí ela foi metendo os outros temas lá. Ele ficou todo confuso. Ele se perdeu completamente, ficou gritando. Assim, foi um troço ridículo. Outra coisa que a gente precisa falar, porque eu vou pedir pro Riso levantar com o Drax. Diga. O Renato tava assistindo agora. O Marçal foi muito mal com a Natuzaneri na Globo News. Tá? Então a gente tem que depois pegar, porque ela pergunta pra ele qual é o orçamento da Secretaria de Segurança. Um cara de direita deveria saber. Ele não sabe, ele fala, não sei. E ele pianinho, né? Assim, um cara com a moral uma baixa, né? Mas ainda vou comentar sobre ele, né? Naturalmente, a gente vai ter que falar bastante sobre esse imbecil. Aliás, que merda de país que eu tenho que ficar falando sobre um imbecil, sobre um condenado, tá? E você sabe o que ele foi condenado, né? Eu até tô falando pra galera assim, vamos fazer um documentário do MBL. Por que o Marçal foi preso? Preciso entender por que ele foi preso. Ele fazia parte de uma quadrilha, tá? Que ficava enganando especialmente idosos. Sabe aqueles e-mails que as pessoas ficam mandando assim do Banco Itaú, tal, pra você botar os seus dados do banco, pra alterar alguma coisa cadastral? O Marçal fazia parte de uma quadrilha dessa natureza, tá? Então, várias pessoas iam lá, colocavam os dados bancários pra quadrilha roubar o dinheiro que essas pessoas tinham em conta. E o cara que levantava os e-mails para as pessoas serem abordadas, adivinha quem era?
Pablo Henrique Costa Marçal, que quer ser prefeito de São Paulo. Estelionatário vagabundo. Criminoso. Criminoso condenado. Isso é um vagabundo. Não, mas assim como fala assim, pô, Renan, não pode apoiar bandido, isso não dá. Isso aí também não dá. É isso que vocês querem apoiar? Estelionatário vagabundo? Isso é um bosta. Um bosta. Quer ler o trechinho da condenação dele aqui? Quer ler um trecho da condenação dele? Aham. Pô, o pessoal botando aqui, o que ele fazia era mandar cavalo de Troia, junto com a quadrilha dele, para especialmente aposentados, para roubar o dinheiro que tinha em conta dos velhos. É um ladrão de velhinho esse bosta. Ó, a culpabilidade é média, pois o acusado não era o responsável pela concretização material dos furtos cibernéticos sob o foco em prol da quadrilha que ele integrada. Porém, o réu cuidava da manutenção dos equipamentos de informática do grupo criminoso, além de realizar a captação de listas de e-mails para a quadrilha. Não registra antecedentes criminais. Segundo a prova testemunhal, possui a conduta social e personalidade normais, também voltada ao trabalho lícito. Portanto, porquanto desempenhava a profissão em técnico em computação, promovendo o conselho de computadores particulares, era tido como pessoa humilde. O motivo da infração é o ganho fácil de dinheiro. Gente, é que assim, a nota da condenação, ao mesmo tempo que fala a coisa mais absurda de todas, ela também é até bacana com ele, né? Porque assim, o que eles estão falando ali? O cara que fornecia os e-mails das pessoas, os dados das pessoas, para que o crime fosse cometido pela quadrilha, qual ele fazia parte, era ele. Então assim, não é que ele era uma parte menor, ele era fundamental à consecução do crime. Esse cara, tem gente que não voltar pra prefeito, tem gente que mandou, faz o M aí, faz o M aí. Aí tem um burro aqui que mandou ad hominem. Ad hominem. Ad hominem? Um cara que roubava velho? Um cara que fazia parte de uma quadrilha que roubava velho? Podia roubar teu avô. Esse cara tem um mindset legal. Não, esse cara tem um mindset do Lula. O mindset do Pablo Marçal é o mindset do Lula, que é o de roubar os outros. Impressionante, cara. Que é o que deveriam ter falado ontem, né? Meteram na fuça dele isso da condenação e ele se embaranou todo. Mas as pessoas tinham... É que assim, como eram esquerdistas falando isso pro Marçal, se tivesse o Kim lá, um Arthur Duval, ia falar na real pra ele. Assim, olha, você é igual o Lula. O Lula roubava o Brasil através do roubo dos estatais, através das construtoras que atuavam com ele, em conluio com ele. Você roubava aposentado com a sua quadrilha. E você foi condenado por isso. E você fugiu pra prescrever e não pegar a pena. E mais próximo ainda da Dilma. Hã? Mais próximo da Dilma, inclusive. Sim, verdade. E aí vem falar... Esqueçam isso, tá? Vamos voltar pra análise. Eu quero terminar a análise aqui, né? Sim, você viram ali onde eu acertei, onde eu errei, tá? Então o Nunes sobreviveu. Eu acho que para o eleitor mais humilde, o Datena pode ter colado. Acho que a Tabata Amaral foi muito bem para se firmar com o público esclarecido. E aí eu vou falar uma coisa que é preocupante para vocês, tá? A Tabata Amaral, para um público mais esclarecido, para um público feminino, especialmente público feminino, público mais esclarecido, ela foi a melhor candidata. Ela pareceu ser a pessoa mais inteligente e mais capaz naquele lugar, tá? Gostem ou não, para o público mais esclarecido, para o público mais inteligente e para o público feminino, a pessoa que parecia capaz de administrar a cidade chama-se Tabata Cláudia Amaral, tá? E por que me preocupa? Porque no longo prazo ela é muito mais perigosa do que o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, volto a colocar, é um bandido de carreira curta. Ele é isso, é um cara que fica enganando os outros. E num país de ignorantes, né, ele se espalha, a coisa vai. Mas vocês viram ontem as falhas dele. Ele é um sujeito muito frágil. Muito mais frágil do que eu mesmo imaginava. Achei que ele ia muito bem. A Tabata não. A gente tá falando de dinheiro antigo com ela, né? A gente tá falando de gente muito rica que já tá há muito tempo com grana. Tô falando dos banqueiros, tô falando, vamos dizer, de empresários. Tô falando até do Lehman. Tô falando de uma turma com muita grana que leva ela a sério. Tô falando de uma pessoa que tem contato com as elites, inclusive elites de pensamento no universo liberal. Tô falando de gente que fala com formuladores de políticas públicas. Eu tô falando de uma Tabata que, no longo prazo, representa uma esquerda que vai tentar imitar a esquerda norte-americana, a esquerda do Partido Democrata. Tô falando de alguém que, se você olhar pro Chile, já encontra um espelho lá no Boric. Então, assim, me preocupa muito mais a Tabata tá indo bem. Porque a Tabata,
Eu vou colocar aqui uma coisa que vai preocupar todos vocês, tá? A Tabata rouba eleitorado nosso. Tem pessoas, por exemplo, de 25 a 40 anos, tá? Que tem uma renda média pra boa, sensata, e gosta de votar em pessoas que parecem inteligentes, não são muito ideologizadas. Em São Paulo é cheio dessas pessoas. Essas pessoas, eventualmente, gostam do Kim, elas olharam pra Tabata e falaram, pô, tá aí. Essa pessoa é uma opção. A Tabata entra nesse público. A Tabata conversa com esse público. Então, assim, a Tabata não é tão explosiva no crescimento como pode ser um Pablo Marçal. Mas o crescimento dela é consistente. Como é o do MBL. Então, a Tabata é um problema real. E a Tabata ontem entregou isso. E por ser mais inteligente, mais preparada e mais capaz do que os demais, tá? Lidem com um problema chamado Tabata. Um problema que vai ser candidata a governadora de São Paulo, uma pessoa que vai ser um dia candidata a presidente, e uma pessoa que as elites se sentem cada vez mais confortáveis em colocar dinheiro. Ela é um problema de futuro muito maior. O Pablo Marçal é um bandido só. Ele é um bandido. E ontem vimos Guilherme Boulos, Tabata Amaral, chamando ele de bandido. Na cara dura. E ele é. Ele é um bandido que engana os outros. Eu ainda vou chegar na direita brasileira, que se preparem, tá? Porque agora assim, eu vou ter aquele rant, tá? Nós chegamos num momento em que o debate ético nas eleições de São Paulo aconteceu da seguinte maneira, senhor Rafael Rizzo. Diga. Boulos e Tabata da esquerda, apoiados por Lula, foram os que apontaram o dedo pros outros, chamando os outros de ladrão. Sim. O Nunes foi chamado de ladrão, o Nunes, candidato do Bolsonaro, e o Marçal, candidato do bolsonarismo, foi chamado de ladrão. E os defensores do Lula, no principal palco eleitoral, estão chamando os outros de ladrão, na cara dura, tá? Pra mostrar como o jogo virou. Ou como os candidatos à direita são horríveis. Porque você tem meio que duas facetas da direita brasileira ali. Uma é a direita centrão, aquela direita, né? Que é o Nunes, que nem direita é, mas tá levando esses votos. E a outra é a direita espetaculosa de internet. Então, veja, a direita aposta nisso e tá levando o quê? Há nas redes sociais um frenesi, né? Porque o Marçal, eu ainda vou falar dele, mas o Marçal fez os cortes que interessavam a ele no debate, cortes muito curtos, né? Porque, de fato, se for pegar qualquer coisa longa, ele tá sendo traulitado por alguém. Ele não consegue botar um X1 dele com ninguém ali e falar, puta vídeo. Num dos vídeos que ele colocou, tá? Tem um cara comentando com quase 10 mil curtidas, falando, estuda aí melhor as coisas, porque você foi mal, tá? Eu queria ouvir propostas suas e não tinha. E não tinha proposta dele. O cara parecia apenas um pateta. Ele era um pateta no meio do debate. Mas assim, para aquele público que ele quer pegar, ele tá viralizando, né? Ele falou que o outro usa cocaína e tal. É o tema da eleição. É esse cara aí. Esse cara é basicamente um pateta. Entendeu? Eu queria colocar aqui, tá? Pra vocês entenderem, tá?